E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos 6 primeiros capítulos de uma história que, sério, redefiniu a mitologia para toda uma geração. Percy Jackson e o Ladrão de Raios, do Rick Riordan. Vamos ver como um mundo que parecia super normal está prestes a se mostrar algo muito, mas muito mais antigo e perigoso. A história toda parte de uma ideia que é simplesmente genial. E tá bem aí nessa pergunta. E se todas aquelas lendas da Grécia Antiga não fossem só lendas? E se os deuses do Olimpo ainda estivessem por aí, se apaixonando por mortais e tendo filhos que são metade deuses, metade humanos? E são justamente esses capítulos iniciais que montam a base de tudo, estabelecendo um mundo onde o mito e a realidade se chocam de um jeito, bem, explosivo. É por aqui que a gente começa a seguir os passos do nosso herói, o Percy Jackson. Mas antes de monstros e deuses entrarem na história, a gente precisa conhecer um garoto que já se sentia um completo peixe fora d'água no mundo normal. Esse é o Percy Jackson. A vida do Percy não é moleza, não. Com 12 anos, ele já foi expulso de 6 escolas diferentes em 6 anos. Ele tem dislexia e TDAH, o que significa que as letras parecem dançar na página e ficar parado é uma tarefa quase impossível. Ele se vê como um garoto problema, que simplesmente não consegue se encaixar em lugar nenhum. E essa é a primeira frase do livro. Isso já diz tudo. O Percy não é um herói que está buscando glória. Ele é um garoto comum, quase um herói por acidente, que foi jogado no meio de algo muito, muito maior do que ele. E essa sinceridade é o que faz a gente se conectar com ele logo de cara. Só que os problemas do Percy estão prestes a ir muito além das notas baixas e da diretoria. É numa simples excursão da escola que a realidade dele começa a se despedaçar e a linha entre o que é real e o que é mito simplesmente some. E de um jeito bem assustador. Imagina a cena. Super normal. Uma turma da 6ª série numa excursão para ver artefatos gregos e romanos. O Percy, como sempre, só estava tentando não arrumar confusão. Mas a confusão sempre acha um jeito de encontrar ele. E então, um negócio fica esquisito. A senhora Dodge, a professora de matemática que ele sempre achou meio estranha, prova que o pressentimento dele estava certíssimo, da pior maneira possível. Do nada, a professora de 50 anos vira um monstro. Um monstro de verdade, com asas de couro, garras presas amarelas, uma fúria da mitologia grega. Uma criatura do submundo com um único objetivo, transformar o Percy em pó. Isso mostra como o perigo pode surgir do lugar mais inesperado. No meio do pânico, uma coisa impossível acontece. O professor de latim dele, que está numa cadeira de rodas, joga uma caneta esferográfica para ele. E essa caneta vira uma espada de bronze. O Percy, agindo no puro instinto, derrota a criatura. Ele nem mesmo entende o que acabou de fazer. E aqui a cabeça do Percy dá um nó de vez. Ele volta para a turma e todo mundo age como se a senhora Dodds nunca tivesse existido. Uma força chamada a névoa distorce a realidade para os mortais, deixando o Percy completamente sozinho com essa memória horrível, fazendo ele duvidar da própria sanidade. Na volta para casa, as coisas ficam ainda mais estranhas. O ônibus quebra e Percy vê 3 senhoras muito, muito velhas tricotando do outro lado da estrada. Então, uma delas pega uma tesoura gigante e corta o fio olhando diretamente para ele. É o pânico do amigo dele, o Grover, que entrega a verdade. O Percy acabou de ver as parcas, as fiandeiras do destino, e elas acabaram de marcar a morte de alguém. Aquele presságio de morte muda completamente as coisas. A partir daqui, não dá mais para negar. O perigo é real, está vindo atrás dele, e o Percy é forçado a uma fuga desesperada para salvar a própria vida. No meio de uma tempestade violenta, a verdade sobre o melhor amigo dele vem à tona. O Grover não tem uma doença muscular. Ele é um sátiro, metade homem, metade bode, e a missão dele sempre foi proteger o Percy. O amigo que parecia um mais fraco era, na verdade, seu guardião secreto. E essa fuga desesperada chega ao seu clímax num confronto brutal. Um momento que vai custar ao Percy mais do que ele poderia imaginar, e que vai forçá-lo a lutar como nunca antes. Bem na fronteira do único lugar seguro para ele, o Minotauro ataca. No momento de puro horror, a mãe do Percy é capturada pela criatura e se desfaz em uma luz dourada. É esse sacrifício que acende uma fúria dentro do Percy, empurrando ele para muito além do medo. Mesmo no meio do caos, o conselho da mãe dele ecoa na sua cabeça. Uma estratégia simples, mas vital, que ela deu momentos antes. Um monstro daquele tamanho não consegue mudar de direção com facilidade.
E o Percy usa essa estratégia. Ele não só desvia do ataque, mas, num ato de pura fúria e coragem, ele pula sobre o monstro, arranca um dos seus chifres e o usa para derrotar a criatura. Um chifre. Um golpe. Exausto depois da batalha, Percy desmaia. Quando ele acorda, está num lugar que desafia toda a lógica. O acampamento meio-sangue. O único santuário seguro para pessoas como ele. As primeiras coisas que o Percy vê parecem saídas de um sonho. Sátiro jogando vôlei, campistas treinando com armaduras gregas de verdade, um centauro, cavalos com asas. Tudo que ele achava que era só mito está bem ali, na sua frente. O mundo que ele conhecia acabou. E finalmente ele ouve a palavra que explica tudo. Meio-sangue. Semideus. Ele é filho de um mortal com um deus ou uma deusa. É por isso que monstros o caçam, é por isso que ele nunca se encaixou. E as revelações não param. Pessoas que ele já conhecia se revelam como figuras da mitologia. Seu professor de latim, o Sr. Brunner, é na verdade Quiron, o centauro e lendário treinador de heróis. E o diretor rabugento do acampamento, o Sr. D, é ninguém menos que Dionísio, o deus do vinho, que está ali cumprindo um castigo do pai dele, Zeus. E essa é uma das partes mais poderosas da história. As coisas que fizeram o Percy se sentir um fracasso a vida inteira são, na verdade, sinais da sua herança divina. A dislexia dele o ajuda a ler grego antigo e o TDAH lhe dá reflexos incríveis em combate. Suas maiores fraquezas eram o tempo todo suas maiores forças. No fim desses 6 capítulos, o Percy está seguro, mas o mundo dele foi virado de cabeça para baixo. Ele perdeu a mãe, descobriu que é um semideus e encontrou um novo lar. Mas as maiores perguntas ainda estão no ar. Quem é o seu pai divino e que item tão poderoso foi roubado que todo mundo acha que foi ele quem pegou?